Passos Coelho, muito boa noite e bem-vindo à RTP. Boa noite. Gostava de começar esta entrevista com o novo banco e perguntar-lhe se, perante o impasse a que estamos a assistir na venda do novo banco, se não lhe parece que foi um erro ter entregado este processo ao Banco de Portugal? Não creio que tenha sido um erro. O Estado, há um ano atrás, tomou uma decisão de acordo com a lei que estava em vigor e com as diretivas europeias e decidiu fazer a resolução do Banco Espírito Santo, e a entidade que está investida de poderes de resolução é o Banco de Portugal. A alternativa seria, como no passado já aconteceu, haver uma nacionalização do banco. Isso aconteceu no caso do BPN, como todos se recordam, e com más consequências. Há um ano, para ser preciso, eu creio que o Banco de Portugal tomou a decisão correta, que nós apoiámos, de fazer a resolução do Banco Espírito Santo, criando o novo banco, e apoiamos a decisão do Banco de Portugal, nesta altura, entendendo que as condições de mercado não são as mais adequadas para vender o novo banco em condições melhores, isto é, para defender o sistema financeiro e bancário e, ao mesmo tempo, para garantir uma boa venda daquele ativo. Nós achamos muito bem que o Banco de Portugal, que é quem está, digamos, responsável por essa operação, retoma a operação quando entender que as condições de mercado são mais favoráveis. Mas a verdade é que o Banco de Portugal não tem qualquer experiência neste tipo de negociação. Não lhe parece que essa é uma das razões pelas quais este processo está a ser muito demorado? Não quero fazer muitos comentários sobre isso e não vai levar a mal, não é uma defesa por causa das eleições, é uma questão que está relacionada com a estabilidade financeira. O novo banco não é um banco qualquer, é um banco que representa 20% quase do mercado bancário em Portugal. E nesta altura, a última coisa que se deseja, seja como candidato, seja como primeiro-ministro, e as pessoas ouvir-me-ão sempre nas duas qualidades, que eu esteja a fazer qualquer especulação sobre a forma como está o Banco de Portugal a dirigir este processo. Aquilo que eu quero, em qualquer caso, sublinhar é que tenho toda a confiança no Banco de Portugal e no Governador para concluírem este processo de venda e seguramente que nunca tendo o Banco de Portugal vendido banco nenhum, porque esta legislação é uma legislação nova, não tenho dúvida que o Banco de Portugal também está a acumular uma boa experiência com essa matéria. Mas não é estranho que isto seja entregue ao Banco de Portugal, cuja missão principal é ser o supervisor do sistema e não tanto um agente do sistema? Isto é, se o Banco de Portugal tem que supervisionar todos os bancos, que sentido é que faz estar a gerir ou a liderar o processo de venda de um banco? É realmente um processo excepcional e transitório. Em primeiro lugar, porque não é normal que haja resolução de bancos. Parece-me adequado que seja alguém que conheça a indústria, por um lado, e que tenha uma posição, se quiser, imparcial e independente, para vender um dos bancos num processo que é suportado, pago por todos os bancos, e, portanto, tem de ser alguém que tenha equidistância sobre toda a indústria bancária, e eu não estou a ver, sinceramente, nenhuma outra instituição que pudesse reunir todas estas condições e estas características para garantir, de alguma maneira, um processo independente que seja comunicado ao restante sistema financeiro, mas que seja independente dele, na medida em que é ele que suporta quer os benefícios, quer as perdas que possam resultar da operação. A alternativa, portanto, seria, no quadro desta legislação, a de criar uma instituição nova que só tivesse como missão resolver bancos. Ora, não me parece que isso fosse também eficiente. Portanto, julgo que a diretiva comunitária e o enquadramento legal que está criado é aquele que é adequado e o Banco Central é realmente quem reúne as melhores condições de independência, de autonomia, de equidistância para poder liderar estes processos. Quando existirem outros no futuro, esperemos que não, é evidente que há uma experiência que estará acumulada em Portugal e nos outros países europeus que estão sujeitos às mesmas diretivas, às mesmas regras, mas não creio que fosse melhor criar uma instituição de propósito para gerir este tipo de Uma última questão sobre esta matéria. O Conselho de Administração do Novo Banco anunciou hoje que vai proceder a uma reestruturação do banco. E eu pergunto se não teria feito sentido que essa reestruturação tivesse sido feita antes de se iniciar o processo de venda. Isto é, se o processo não foi ao contrário, como aliás defendia Vítor Bento quando foi nomeado para o Banco Espírito Santo. Eu, se não leva a mal, eu não queria fazer muitos comentários sobre este processo, mas deixe-me só dizer que aquilo que estava em causa há um ano atrás era uma coisa um bocadinho diferente, porque, como se recorda,
o Dr. Vítor Bento foi na altura escolhido pelos acionistas do Banco Espírito Santo para presidir ao Banco Espírito Santo. Esse banco já não existe, está a ser liquidado. Portanto, é um contexto diferente. Ele depois, face às novas circunstâncias que rodearam a criação do novo banco, decidiu sair, foi encontrada uma nova equipa e essa equipa tem de gerir o banco até o banco estar vendido, ter um dono, digamos assim, que não seja ao Fundo de Resolução. Ora, ninguém pode estar um ano sem fazer gestão séria do banco, não pode estar a permitir que o banco perca valor simplesmente porque está à espera que haja um novo dono para poder gerir e oferecer uma perspectiva de valorização de mercado e de futuro ao banco. Portanto, eu acho que isso é normal e natural e não há aí nenhum atropelo, digamos assim, daquilo que são as regras normais que se devem aplicar nestes casos. Vamos olhar para a situação do país. O Governo tem insistido, sobretudo baseado nos números do INED, que o desemprego está a cair, o investimento está a subir, o crescimento está a subir, mas há uma diferença entre o que são os números e o que é a realidade do dia-a-dia. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre uma notícia do Jornal Público de 28 de agosto, portanto, há cerca de 2-3 semanas, que dizia, que esta notícia, que licenciados estão a ser candidatos, licenciados e doutorados estão a participar em concursos para funcionários das escolas, que tanto vigiam os recreios como podem limpar os WC. É este o título da notícia do Jornal Público. Eu pergunto-lhe o que é que o senhor tem a dizer a estas pessoas que não encontram no seu país condições para terem um emprego ao nível das qualificações que têm. Repare, em primeiro lugar, que é muito importante que as pessoas possam ter mais qualificações, mesmo que possam não ter os empregos que acham que estão mais consentâneos, digamos, com a sua formação, mal acabam a sua formação. Muitos países que são países avançados, seja fora da Europa, seja dentro da Europa, não têm, de forma incomum, pessoas que têm alguma preparação universitária e, portanto, avançada em termos académicos, a começarem a sua vida a fazer outras atividades enquanto não conseguem arranjar uma oportunidade mais consentânea com a formação que obtiveram. Claro que nós preferiríamos que a economia estivesse já a gerar um volume de empregos suficiente para absorver as pessoas mais qualificadas. Mas, em primeiro lugar, aquilo que compete concluir é que, quanto mais elevadas as qualificações, maior a possibilidade de arranjar emprego. E dentro do emprego que é gerado, de poder vir a ficar com melhores remunerações. Portanto, eu não diria, como às vezes se diz, bem, então para que estarmos a convidar as pessoas a prosseguirem os seus estudos, a ter qualificações mais elevadas, se depois não as aproveitamos? A nossa expectativa Mas é essa que essa pergunta é legítima e é fundamental. E eu não estou a fugir a ela, como está a ver, e, portanto, estou a responder. Claro que nós gostaríamos que houvesse um ritmo de criação de emprego mais qualificado, mais acelerado, mas tenho a convicção de que isso está mais perto de acontecer agora do que há uns anos atrás. Repare que nós, nos primeiros 2 anos da crise, que foi mais forte, vimos destruir muito emprego. E, felizmente, esta é a boa notícia, digamos assim, é que nos últimos 2 anos e meio a economia portuguesa tem vindo a gerar mais emprego, emprego menos precário, neste novo emprego que aparece é menos precário, e aparecem também pessoas que passam a ter acesso a direito a emprego integral, a tempo integral e não a tempo parcial. Portanto, julgo eu que a qualidade do emprego que está a ser criada é mais positiva. Agora, é importante saber porque é que isso acontece. Agora, esta questão de facto, licenciados e doutorados, candidatos a lugares de assistentes escolares com estas funções... Pode acontecer. É uma notícia que eu considero impressionante. Não é? Eu não tenho por hábito fazer de conta que não conheço a realidade ou que a realidade não me agrada. Há muitas coisas na realidade que não me agrada, que eu gostaria de mudar e tenciono mudar dentro daquilo que são as políticas que o Estado e que o Governo têm à sua mão para poder fazer essa mutação e melhorar as perspectivas das pessoas. Eu sei, acabei de o reconhecer no início da resposta à sua pergunta, que ainda há muitas pessoas que têm qualificações elevadas e que não estão a encontrar no mercado de trabalho oportunidades de emprego consentâneas com as suas qualificações. Mas também sei, por exemplo, que há pessoas com muitas qualificações que têm obtido praticamente emprego, onde há pleno emprego, por exemplo, na área da eletrónica, na área das tecnologias da informação, em toda a área da computação. Mais pessoas tivéssemos com essa formação, mais pessoas teriam emprego. Quer dizer, esse retrato que às vezes aparece na comunicação social é também um retrato parcial, quer dizer, há áreas de formação superior. Não é tudo, mas é a realidade. Mas é uma parte da realidade. É uma parte da realidade, mas convém caracterizá-la, está a ver? Porque há pessoas que escolhem áreas de formação, e eu tenho de respeitar as escolhas que fazem,
mas que são áreas que às vezes estão mais saturadas, que têm menos saídas profissionais, e essas, evidentemente, têm mais dificuldades e, portanto, quando não encontram logo uma oportunidade consentânea com a sua formação num emprego que não está a ser requerido, há, no entanto, outras situações em que mais estivéssemos com essa formação superior e avançada e mais empregos teríamos registado em Portugal. Temos de ver as duas coisas. Em termos de salários, e de acordo com os dados do Eurostat divulgados ainda ontem, Portugal permanece quase no fim da tabela da União Europeia, em termos de média salarial, e a juntar a isto, 1 em cada 5 trabalhadores portugueses recebem o salário mínimo. Ao fim de 4 anos de governação, Pedro Passos Coelho, eu pergunto se nós, os portugueses, estão condenados a ser pobres. Justamente eu espero que nós possamos alterar essa circunstância. Em primeiro lugar, convém conhecer bem a realidade. Essa circunstância não é uma decorrência natural, uma consequência da crise que tivemos. A crise complicou um bocadinho as coisas, mas não mudou desse ponto de vista esse retrato estrutural que aqui fez. Portugal é um país relativamente pobre e nos últimos 20 anos, sobretudo nos últimos 15, em vez de se aproximar mais da média europeia, afastou-se. E repare bem que isto devia-nos permitir refletir um bocadinho sobre o que é que, na origem disto, permitiu que, apesar de termos tido tantas ajudas financeiras com fundos europeus, desde que entramos na moeda única, acesso a financiamento abundante e a muito dinheiro, e dinheiro relativamente barato, porque é que isso aconteceu? E quando faz essa pergunta, Pedro Passos Coelho, e vai atrás, está a dizer-me que está resignado perante essa circunstância? Não, que o Governo está resignado perante essa circunstância? É exatamente ao contrário. Se nós não queremos repetir os erros do passado, temos de saber quais foram as causas dos nossos insucessos. E uma das causas importantes do nosso insucesso no passado foi justamente, em primeiro lugar, aplicar uma parte muito relevante do financiamento que tínhamos em atividades que não são reprodutivas, que não correspondem a áreas de competitividade externa em que as empresas possam crescer, criar emprego sustentável, concorrer com exportações para os mercados externos. Antes, pelo contrário, andámos, como se sabe nos últimos anos, a construir obras públicas, a estimular o consumo e, portanto, toda uma área de atividade económica que não é particularmente reprodutiva. E, portanto, endividámos-nos com resultados muito fracos. O que investimos com essa dívida que criámos não rendeu dinheiro, não nos trouxe de volta aquilo que nós achávamos em Portugal, aquilo que outros governos acharam que ia fazer crescer o país e criar o emprego, e, pelo contrário, ao longo desses anos, aumentámos o desemprego estrutural, vimos a dívida crescer e o país, em média, per capita, foi dos países que teve o desempenho mais medíocre dentro da União Europeia. Ora, isto tem de ser alterado. E nós estamos a alterar isso. Essa é a boa notícia. Quer dizer, nestes últimos 4 anos, nós não nos limitámos a arrumar a casa, do ponto de vista de reduzir o déficit, compor as contas externas. Nós estivemos também a fazer reformas importantes que permitem mudar esse perfil estrutural da economia portuguesa. Não é questão salarial, agora, não é? A questão salarial... Continuamos com os salários mais baixos da Europa e ninguém estaria... e 20 em cada 100 trabalhadores têm um salário mínimo, não é? Com certeza eu concordo consigo. Sim, isto não é uma questão de debate, é uma questão de dados estatísticos, não é, do INE? Não vou distorcer essa realidade. O que eu quero dizer é que nós hoje temos melhores condições para mudar essa realidade. Essa realidade está associada a uma economia protegida, de um Estado que investe em áreas não reprodutivas, que não geram rendimento para o futuro, e em áreas que estão muito protegidas. E que, portanto, oferecem rendas àqueles que investem nessas atividades com prejuízo para todos aqueles que estão, como hoje, a criar empresas tecnológicas que podem ter acesso a financiamento, aumentar rapidamente o crescimento da sua empresa, contratar muito mais gente e voltar-se para os mercados externos. Isto hoje é mais visível do que era nesses anos anteriores. Falou do financiamento das empresas, que é uma questão decisiva para haver investimento. E a verdade é que eu estive a ver os últimos dados e entre janeiro e abril deste ano, os bancos concederam menos crédito do que em igual período do ano passado. Em julho, a coisa melhorou um bocadinho. E a minha pergunta para si é esta: como é possível crescer com o crédito a contrair? Porque, na verdade, os bancos estão a dar mais crédito às famílias para comprarem carros, para investimentos pessoais, mas em termos de financiamento das empresas, a coisa não está... ainda não está bem, não é? Ainda não há financiamento para as empresas. Vamos só fazer um segundo olhar um bocadinho mais atento sobre essa realidade, porque às vezes, quando vemos o número agregado, não vemos tudo. A primeira coisa que nós temos de saber
é que há ainda um nível de endividamento muito grande nas empresas portuguesas. Portanto, não estão em condições de fazer novo crédito? E, portanto, há empresas que não têm um perfil de risco, quer dizer, que não são vistas pelos bancos como empresas a quem se possa emprestar dinheiro. E que têm de melhorar a sua estrutura financeira. Nós temos uma resposta para isso. Nós vamos ter agora a Instituição Financeira de Desenvolvimento com fundos europeus. O Banco de Fomento? Enfim, há muita gente que lhe chama Banco de Fomento. De facto, não é um Banco de Fomento, é uma instituição financeira voltada para o desenvolvimento. Não funciona como um banco porque não empresta dinheiro diretamente às empresas e às pessoas. Porque demorou tanto tempo a ser constituída essa instituição? Porque esta tinha instituição sido anunciada para esta instituição já está há muito mais tempo. Esta instituição já está a funcionar, mas o essencial da sua função, da sua atividade, era gerir fundos europeus que só agora estão a chegar, digamos, à economia, com o novo Portugal 2020, que é o ciclo de fundos europeus até 2020 que Portugal vai ter, são quase 21 mil milhões de euros, para melhorar a competitividade da economia portuguesa e que estão destinados em praticamente metade, um pouco mais de metade, para as pequenas e médias empresas. É agora que esses dinheiros começam a ser geridos e esta instituição vai gerir uma parte importante desses dinheiros que, ao contrário daquilo que acontecia no passado, serão entregues às empresas com uma promessa de uma parte significativa desse financiamento regressar à base. Que é como quem diz, nós emprestamos este dinheiro, mas em vez de ser como antigamente, um dinheiro dado a fundo perdido, que é como quem diz, olha, se o negócio não funcionou bem e a empresa faliu, olha, não tem problema nenhum, o dinheiro perdeu-se, ou então damos mais dinheiro a seguir. Agora, a lógica mudou. A lógica é, vamos saber se o projeto é mesmo bom. Se é mesmo bom, ele tem de ter retorno. Se tem retorno, então o dinheiro que nós podemos avançar pode retornar para ser emprestado a outras empresas. Qual é a diferença face aos bancos? É que aqui não há juros, não se pagam. Tem uma data para a entrada em funcionamento? Não? Já está. A Instituição Financeira de Desenvolvimento já se candidatou aos fundos nos diversos programas operacionais e até ao final deste ano estará a dar a possibilidade aos bancos de constituir a todo o sistema financeiro, porque isto são fundos europeus, nós não podemos entregar isto a um banco em especial. Tem de haver aqui uma posição de neutralidade, de isenção. Há um fundo de fundos que estará à disposição de todos os bancos portugueses que se queiram candidatar a isso e que, no fundo, abre uma linha destinada à capitalização das empresas, mas há outros mecanismos também, deixe-me dizer, que podem ser utilizados para melhorar as empresas portuguesas na sua estrutura financeira e, com isso, melhorar também o crédito que elas podem merecer. Mas só um remate final. Relativamente àquilo que são os empréstimos que os bancos fazem às empresas, é muito importante notar que, apesar de globalmente eles terem vindo a descer ligeiramente, na verdade ele tem vindo a aumentar para as empresas exportadoras, que estão, portanto, no setor mais dinâmico da economia. E isso é bom, porque é através das exportações que nós podemos ganhar realmente maior dinamismo para o futuro. E não se esqueça que as exportações, felizmente, não têm parado. Mas não é aí que está a maior parte dos trabalhadores, não é? Que estão nas pequenas e médias empresas. Mas é onde... Mas eu gostava... Não é. Nas pequenas e médias empresas, justamente que... Não, mas estava a dizer que era para as empresas exportadoras. Para as exportadoras, mas nós queremos que elas sejam mais. As empresas exportadoras aumentaram em vários milhares nos últimos anos, deixe-me só dizer. As exportações pesavam na nossa riqueza nacional, até 2009, cerca de 28% a 29%. E pesam agora, números revelados recentemente relativamente ao primeiro semestre deste ano, pesa já 43,5%. Isto diz alguma coisa sobre como mudou o perfil estrutural da economia portuguesa. Uma outra questão, até que ponto é que o senhor considera que o próximo governo deve dar prioridade ao combate à corrupção? Eu faço esta pergunta tendo em conta que a própria Procuradora-Geral da República, numa entrevista que deu este ano, em fevereiro, ao público, denunciou a existência, eu vou citar, de uma rede que utiliza o aparelho do Estado e da administração pública para concretizar atos ilícitos, muitos na área da corrupção. Que prioridade é que o seu governo vai dar ao combate à corrupção? O combate à corrupção, bem como o combate à evasão fiscal, têm sido bandeiras deste governo. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer, por exemplo, que muitos dos maus negócios que se faziam dentro do Serviço Nacional de Saúde começaram a ser investigados, desmontados e vão agora a julgamento à Justiça Portuguesa. Envolviam redes que estavam montadas, que causavam prejuízos na casa das centenas de milhões de euros ao erário público. Isso aconteceu nos últimos anos. Portanto, o combate à corrupção
tem sido uma prioridade deste Governo. Evidentemente que nós não intervimos diretamente na ação do Ministério Público, que tem a sua autonomia, mas nós procuramos oferecer, quer à Polícia Judiciária, quer às outras forças de segurança que têm também poderes de investigação criminal, quer ao Ministério Público, todas as condições que estão ao nosso alcance disponibilizar, dadas as nossas circunstâncias, para que o combate à corrupção seja bem-sucedido. E, deixe-me dizer, agora não falo como Primeiro-Ministro, evidentemente, mas o Parlamento ainda recentemente aprovou um conjunto de alterações importantes do ponto de vista das leis penais e de leis que têm uma correlação direta com a área do combate à corrupção, que de alguma maneira vão ao encontro de recomendações internacionais e em muitas dessas circunstâncias até aprovou por unanimidade. O que significa, portanto, que mesmo no plano legislativo o Parlamento tem procurado ir ao encontro dessa necessidade de dar ainda mais instrumentos e enquadramento legal ao combate à corrupção, que é crítico. Nós conseguimos ser muito bem-sucedidos, por exemplo, no caso da evasão fiscal. Repare que em Portugal, nos últimos anos, pouco se tem falado nisso. Isso é uma tendência que vem já de alguns anos em Portugal, mas, não é? Não, isso com certeza, graças a Deus. O mundo não começou quando eu cheguei a Primeiro-Ministro e não foi só a partir daí que só se começou a fazer coisas certas neste domínio. Não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer é que nestes últimos anos nós demos um salto quântico nessa área. Porque nós conseguimos, do lado da receita fiscal, sobretudo ao nível do IVA, por exemplo, recuperar muitíssimo dinheiro, mas estamos a falar na casa dos milhares de milhões de euros que resultam rigorosamente do facto de termos implantado o sistema e-fatura, de termos hoje uma administração tributária muito mais eficiente. E apesar disso, Pedro Passos Coelho, se o senhor for eleito, o IVA não vai baixar? Taxa máxima de IVA? Não, repare, eu acho que em matéria fiscal é importante dar uma nota do que é que vai ser o futuro e de como é que eu o vejo. O futuro, se não ganhar. É só no IVA. Com certeza, foi a sua pergunta, eu não estou a responder a outra. Nós temos a necessidade de, do lado do IRS, manter o desagravamento que corresponde à supressão, à eliminação, portanto, da sobretaxa, que é importante. Em 4 anos. Será em 4 anos, mas no próximo ano teremos já um duplo efeito, porque iremos devolver às pessoas o excesso de sobretaxa que foi cobrado este ano, tudo o que está acima do IVA que estava previsto. Essa ainda é uma promessa condicional, não é? Não, a promessa não é condicional. Peço desculpa, há uma diferença. A concretização da promessa é condicional. É condicional ao resultado que for obtido. Termos o resultado. Certo, mas eu não sei dizer nesta altura qual é exatamente o resultado. O que sei é que face às contas que temos até julho, será proximamente divulgada a conta até agosto, em termos de execução da receita, o valor que nós já estamos a observar é um valor elevado, chega a quase entre 1/4 e 1/5 do valor da sobretaxa. E, normalmente, o que nos diz a experiência, quando comparamos com anos anteriores, é que o segundo semestre, a segunda metade do ano, nunca é pior do que a primeira. O que significa, portanto, que a expectativa que isso possa acontecer. Não é uma promessa, digamos assim, uma coisa irrealista, dizer que para o ano haverá a devolução de uma parte da sobretaxa, que poderá andar ali entre 1/4 e 1/5 do valor. E haverá também 1/4 do valor da taxa, da própria sobretaxa, que quando as pessoas receberem o seu ordenado ao final do mês, sobretudo os trabalhadores por conta de outrem, não verão, por efeito das deduções na fonte, das retenções na fonte, já não verão tanta retenção feita por baixa da taxa. Iremos também concluir, é rápido, mas é só para responder de alguma maneira à pergunta. Vamos continuar a aumentar o coeficiente familiar de maneira a desonerar também fiscalmente no IRS as pessoas que têm mais filhos e que têm pessoas idosas a cargo. E vamos continuar o desagravamento fiscal do lado do IRC. E isso é muito importante porque é isso que pode trazer mais investimento e mais emprego. Do lado do IVA, eu gostaria muito, era a coisa mais fácil do mundo, houve um governo que fez isso aqui há alguns anos atrás, a pensar nas eleições de 2009, que era vir aqui dizer, olha, eu acho que nós temos margem, portanto vamos aqui baixar o IVA para toda a gente na taxa normal. Nós não temos nesta altura condições para fazer isso e se eu tivesse, não tenho dúvidas nenhumas que o faria. Mas não prevejo nestes anos essas condições. Os estudos de opinião têm indicado que há uma fatia de portugueses que pensa que o senhor tem um problema de credibilidade que decorre da diferença entre aquilo que foi prometido na campanha eleitoral,
2011 e aquilo que foi a prática do seu governo. O senhor reconhece que vai pagar um preço político por causa disso? Talvez possa pagar um preço político por isso. Acho, em todo o caso, e não me canso de o dizer, e quero aqui repeti-lo, que tudo aquilo que eu fiz como Primeiro-Ministro e que assumo como decisões que eu tomei, resultaram não de uma situação ideal, mas de uma situação com que me vi confrontado. E essa situação, deixe-me recordar, porque aquilo que nós fazemos não tem sentido se não percebermos qual era a realidade e o nosso ponto de partida, evidentemente. Com certeza, mas vou só interrompê-lo para lhe lembrar o seguinte, é que o Pedro Passos Coelho, candidato a Primeiro-Ministro em 2011, pouco antes das eleições, garantia que acabar com o 13º mês era um disparate. E, no mesmo ano, acabou por eliminar o 13º mês. Garantia que não ia resolver... Eu não eliminei. Que não ia resolver o problema das finanças públicas com a receita habitual, que era a receita de aumentar os impostos, e acabou a aumentar os impostos. E, finalmente, garantiu que também não iria mexer no IVA da restauração, e acabou a mexer no IVA da restauração, passando a taxa de intermédia de 13% para 23%. Eu pergunto se acha que esse facto não vai levar muitos portugueses neste momento a questionar a sua palavra. Olha, eu não vou regressar a toda a discussão do que foram os 2 primeiros anos do nosso ajustamento. Recordo apenas que a situação de partida não era aquela que constava do memorando de entendimento. E, portanto, a surpresa que eu tive, quando cheguei como Primeiro-Ministro, à altura em que tínhamos de preparar a primeira reunião com a Troika, e percebemos que os valores que estavam previstos para o déficit daquele ano não seriam nem de perto nem de longe atingidos, porque tínhamos um desvio que passou para a comunicação social, até pelo menos a comunicação social, amplificou como fosse colossal. Não sei se se lembra disso, eu disse na altura que tínhamos um desvio que ia obrigar a um esforço colossal. Essa foi a palavra do Ministro Vítor Gaspar. Para corrigir. Não, mas foi isso que eu disse. Foi rigorosamente isso que eu disse. Tínhamos um desvio que ia obrigar a um esforço colossal. E não me enganei nisso. Quer dizer, o desvio que tínhamos era superior a 1% do PIB. E a única possibilidade que eu tinha era ou tentar cumprir para Portugal não ter um segundo resgate e, portanto, livrar os portugueses de uma experiência que nós já estávamos a ver no lado da Grécia, o que podia custar para o futuro, ou tentar proteger a minha credibilidade e, nesse caso, deixar o país mesmo ir ao charco. A minha opção foi instintiva e inequívoca. Se isso me viesse a custar alguma coisa para o futuro, eu preferia enfrentar esse custo do que ter de encarar os portugueses dizendo-lhes que, por não haver uma noção clara de quais eram as condições de partida, eu me recusava a tomar as medidas que eram necessárias para evitar um segundo resgate a Portugal. Mas agora vamos pôr, se me permite, as coisas ao contrário. O que é que eu penso que mais se exigiria de alguém nas minhas condições como Primeiro-Ministro? O que é que os portugueses, em geral, não me perdoariam que acontecesse? Que eu me pusesse aqui a contar uma série de histórias para justificar porque é que os portugueses tinham tido um segundo resgate. E porque é que precisariam, como os gregos estão a precisar, de encarar os próximos 3 anos com austeridade em dobro e em triplo, porque o governo não tinha tido a coragem de tomar as medidas que eram necessárias. Se há coisa que eu acho, que hoje a maior parte das pessoas pensa, é que o que se passou não foi bom, é evidente que não foi bom, mas que qualquer outra pessoa que estivesse no meu lugar, se quisesse salvar o país, teria de fazer, pouco mais ou menos, aquilo que eu fiz. E isso a mim, sabe, tranquiliza-me, porque eu prefiro que me faça essa pergunta nesta altura do que ter de estar aqui a justificar-me pelo desastre do país, por ter tido necessidade de pedir mais tempo, mais dinheiro, que era o que a oposição queria, nomeadamente o Partido Socialista, à cabeça, que todos os dias pedia isso, e ter de justificar um segundo resgate ou um terceiro. Isso é que eu não quis nunca ter de justificar ao país. Esta questão não é apenas colocada pelos seus adversários políticos, pelos partidos da oposição. Manuela Ferreira Leite, por exemplo, antiga líder do seu partido, disse esta semana que o governo perdeu a confiança dos portugueses e deu como exemplo aquilo que ela considera ser ou ter sido a violação do contrato que estava estabelecido entre os cidadãos e o Estado, no caso concreto das pensões. O senhor acha, não lhe parece que essas medidas vão ter, vão levar muitos eleitores da sua área política pensarem 2 vezes antes de votarem de novo na coligação? Eu acho que a sua questão é mesmo muito importante, sabe porquê? Não leva mal o meu comentário. O PSD e o CDS, há 4 anos, concorreram em separado às eleições. Mas tiveram, somados, praticamente 50% dos votos.
E neste momento a sondagem indica à volta de 35%, não é? O que significa? Os dois juntos. O que significa 15% que não. O que significa, portanto, que há uma parte do eleitorado que votou nos dois partidos há 4 anos e que ainda não está reconciliada com o voto que teve há 4 anos e, portanto, com a ação que nós tivemos. E, portanto, eu acho que esta é uma oportunidade muito boa para me poder dirigir justamente a esses eleitores. Há 2 maneiras de podermos olhar para este problema. Uma era achar que nós podíamos ter feito tudo muito diferente. Eu acho que, se pensarem bem esses eleitores, olhando para as experiências que outros países seguiram, nós não podíamos ter feito as coisas de maneira muito diferente. Quando nós não temos dinheiro, temos um déficit de 11% e o temos de reduzir, só temos de cortar despesa, ou se não nos deixarem cortar despesa, como algumas vezes aconteceu, por imperativo constitucional, que eu respeito, então resta-nos a via dos impostos. E eu dei sempre a cara pelas 2 coisas. Nunca mandei ministro nenhum anunciar essas medidas. Anunciei-as sempre eu, sabe? E hoje posso dizer a esses eleitores que o pior que podia ter acontecido para Portugal nestes anos, como acabei de dizer há pouco, era que nós não tivéssemos sido bem-sucedidos. Agora, há uma coisa que eu posso dizer para o futuro. É que se esses eleitores, porque não gostaram das medidas que nós tomámos, porque se sentiram desiludidos com o caminho, porque tinham outras expectativas, entenderem não ir votar, então é muito possível que no dia a seguir às eleições tenham um resultado com que não contam, que é um resultado perverso, que é que todos os sacrifícios que fizeram, apesar de não terem gostado deles, e eu também não gosto, evidentemente, possam ser atirados pela janela e que o país possa regredir vários anos, ou em instabilidade política, porque não temos a força suficiente, apoio suficiente para poder governar, ou então porque vamos ter um governo capitaneado pelo Partido Socialista e que está prisioneiro de partidos como o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista, que acham que Portugal não deve estar na NATO, que Portugal não deve estar dentro do euro. Não necessariamente. O Partido Socialista pode procurar outros aliados que não o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, se à direita houver essa vontade. Não, é? Não, eu louvo-me naquilo que tem sido dito pelo Dr. António Costa. Aliás, permita-me que lhe diga... O que não seria, aliás, a primeira vez que isso aconteceria. Permita-me que lhe diga, até porque hoje, como sabe, tive um debate com o Dr. António Costa, em que pudemos discutir coisas que eu penso que são muito relevantes para o futuro do país. E fiquei, sinceramente, preocupado, muito preocupado, com uma questão que foi lá tratada e que tem justamente que ver com a atitude que o secretário-geral do Partido Socialista eu não gostava de voltar a este debate justamente porque deste lado não está António Costa. Mas não leva mal. Eu não gostava de entrar nessa questão que já foi bastante alguém tratada. Que fez uma pergunta. Que foi bastante discutida no debate que teve esta manhã e que foi reproduzida durante a tarde. Não leva mal, mas essa questão é suficientemente grave para não estar ausente de qualquer entrevista minha. Não é de um debate com o Dr. António Costa, porque o debate já foi travado. Agora, é importante que os portugueses valorizem muito aquilo que se passou. Porque aquilo que se passou foi um convite expresso que eu fiz ao Dr. António Costa para nos podermos sentar à volta de uma mesa a fazer uma coisa que o seu líder parlamentar, o Dr. Ferro Rodrigues, que já foi Ministro da Segurança Social, dizia numa entrevista neste verão, que era muito importante, que era um acordo de regime para a Segurança Social. Para a Segurança Social, porque os portugueses precisam de recuperar a confiança na Segurança Social para saberem se vão ter pensões ou não vão ter. E o Dr. António Costa não conseguiu sequer dizer aquilo que o Dr. Ferro Rodrigues já tinha dito, que sim, que é importante fazer um acordo nessa matéria. Mas tenho assistido, pelo contrário, a vários pontos de contacto com aquilo que têm sido pretensões e discursos de partidos à esquerda que são incompatíveis, quer com um processo de reforma bem-sucedido da Segurança Social, quer de um posicionamento de Portugal dentro da União Europeia, de acordo com aquilo que é o largo consenso da sociedade portuguesa. Nesse debate, o senhor disse que o PSD estaria disponível para esse debate, quer perca, quer ganhe as eleições. E essa frase está a ser interpretada como o senhor dizendo que quer ganhe, quer perca, vai continuar na liderança do PSD. Pode esclarecer este ponto? Aquilo que quer dizer, até porque já respondi noutras ocasiões sobre o mesmo cenário, é que eu tenho a certeza absoluta que o PSD estará no dia a seguir às eleições, qualquer que seja o resultado, disponível para fazer um acordo de regime sobre a Segurança Social. E qualquer que seja o líder? Isso não tenho dúvida nenhuma.
Mas não tenho, com esta frase não está a dizer que se perder... Não tenho dúvida nenhuma. Vai continuar. Eu, nesta altura, não ponho hipóteses de cenários pós-eleitorais, exceto para dizer que espero que os portugueses não acordem no dia a seguir às eleições com um resultado que não fosse aquele que eles queriam que acontecesse, que é outra coisa. Agora, não estou, como candidato novamente a Primeiro-Ministro, a dizer às pessoas que estou a pensar no que é que vai acontecer se eu perder. Mas os portugueses sabem uma coisa, é que eu já estive no maior partido da oposição como líder. Eu, antes de ser Primeiro-Ministro, presidi ao PSD na oposição. E, não por ter grande proximidade ao governo ou gostar muito do governo socialista de então, não faltei com o apoio que era indispensável várias vezes, não foi uma, foi várias vezes, para ajudar o país a evitar um resgate. O que significa, posso concluir das suas palavras... Devo dizer, ao contrário, a partir daquilo que acabou de dizer... Diga, conclua. Ao contrário, devo dizer, porque acho que isto é importante notar, daquilo que eu vi no Partido Socialista estes 4 anos. Mas tudo aquilo que nos aconteceu nestes 4 anos foi apesar do Partido Socialista. Se o PS ganhar... O resgate foi trazido pelos socialistas, mas os 4 anos que nós levámos foi apesar do Partido Socialista. Se o Partido Socialista ganhar por maioria relativa, o PSD admite viabilizar pelo menos o primeiro orçamento do novo governo? Eu já afirmei que espero que o Partido Socialista não ganhe as eleições. Mas... Mas deixe-me dizer porquê. Mas essa decisão está na mão dos portugueses. Eu não sou comentador. E esse resultado pode acontecer. Deixe-me traçar aqui uma fronteira clara. Eu não sou comentador. Não sou comentador, não sou analista político. Não é que não tenha a capacidade de analisar a situação. Se os portugueses não têm direito a saber isso, a saber qual é a disponibilidade de cada partido no dia seguinte às eleições... Os portugueses têm o direito de saber que o PSD e o CDS-PP puseram de lado os seus interesses egoístas o suficiente para poderem mostrar aos portugueses que têm uma solução de governo, que é uma solução de governo que provou nestes 4 anos que é coesa, que cumpre o seu mandato e que suporta todo o caminho legislativo e executivo que o país precisa para andar para a frente, para crescer e para criar emprego. Isto o país sabe que pode contar do nosso lado. E, portanto, se quiser um governo que tenha esta estratégia, o povo português pode escolhê-la e votar nela. Agora, deixe-me dizer... E o que acontece se o PSD, se esta coligação não ganhar por maioria absoluta, que é um cenário provável? Não vou especular, não leva a mal, não vou especular. Mas posso dizer aquilo que lhe ia dizer há pouco. Se o Partido Socialista, porventura, ganhasse as eleições e aplicasse aquilo que diz ser o seu programa, eu ficaria muito preocupado. Por exemplo, mais uma vez na Segurança Social, como é que é possível que um candidato a Primeiro-Ministro não saiba dizer, numa medida que defende no seu programa, que prevê um corte em prestações sociais, que vale 1.020 milhões de euros, repare, não é assim o número redondo, não é 1.000. Pedro Passos Coelho, estou a falar... Conclua, por favor. 1.020 milhões de euros. Quem põe num programa que são 1.020 milhões de euros sabe exatamente o que lá está. E o Dr. António Costa ainda não conseguiu explicar quais são as prestações não contributivas que vai cortar aos portugueses neste valor. Mas o PSD e a coligação também ainda não explicaram como é que vão fazer o impacto de 600 milhões de euros na Segurança Social. Muito bem. Na Segurança Social, não disse se é através de impostos, se é através da produção de pensões, que foi, aliás, uma hipótese admitida pela Ministra Maria Luísa Albuquerque. Mas eu vou dizer, o Partido Socialista, para se perceber bem, o Partido Socialista... Nós só temos mais 1 minuto e meio. O Partido Socialista propõe-se cortar em prestações não contributivas, que só são, com certeza, pensões de sobrevivência, de invalidez e por aí fora. Era conveniente que o Partido Socialista esclarecesse, e o Dr. António Costa, quais são essas prestações que vai cortar, 1.000 milhões. Depois quer aplicar mais 1.000 milhões de euros da Segurança Social em obras de regeneração urbana. E depois ainda quer cortar na receita da Segurança Social mais de 5.500 milhões de euros nos próximos 4 anos. Quer dizer, põe em causa o pagamento das prestações que existem hoje e das pensões hoje. O que é que nós dizemos? Dizemos isto. Primeiro, que é muito mau estar a ameaçar, nesta altura, as pensões de caráter não contributivo, como, nesta altura, o Partido Socialista está a fazer. É péssimo estar, com este corte da TSU, a pôr em risco as prestações em média e as pensões em médias que são pagas. E depois não concorda com a nossa proposta, que é simplesmente dizer, é isso que significa o plafonamento a partir de um determinado valor. Não vamos entrar nesse debate, mas ouça, deixa-me dizer. Não, mas é isto muito simples. É dizer, porque é que o Estado há de então garantir pensões que são milionárias? O que nós podemos dizer sobre os 600 milhões é que o Partido Socialista já apontou para caminhos que prevêem a diversificação das fontes de financiamento para a Segurança Social
que me deixam muito tranquilo quanto à possibilidade de podermos ter aí um acordo. E garanto que 600 milhões na Segurança Social para reforçar a sua sustentabilidade não tem nada a ver com os milhares de milhões que o Partido Socialista quer. Pedro Passos Coelho, se ganhar as eleições, Paulo Portas vai continuar como vice-primeiro-ministro do Governo? Se eu ganhar as eleições, o Governo será conhecido depois de eu ganhar as eleições. Agora, ninguém estranhará, evidentemente, que sendo o Dr. Paulo Portas o presidente do segundo maior partido, que ele continue como vice-primeiro-ministro. De resto, nós apresentamos ao eleitorado... Essa intenção é irrevogável? Essa é a intenção e, mais do que isso é aquilo que tem todo o sentido face àquilo que foi a nossa experiência. Portanto, não se trata... Maria Luísa Albuquerque continuará nas finanças? Não vou dizer nem mais uma palavra sobre um governo, porque não há nenhum primeiro-ministro que se preze, que anuncie na praça pública quais são os ministros que vai convidar no dia a seguir, quando tiver de os convidar. Aqui, não leva mal, nós devemos mesmo ter cerimónia. Quer dizer, primeiro, o Sr. Presidente da República terá de me indigitar como futuro primeiro-ministro, eu irei, se tiver condições de apoio... As eleições. Não, isso com certeza, pois não pode ser de outra maneira. Terminamos o nosso tempo. Agradeço-lhe ter vindo à RTP Obrigado para também. esta Espero que entrevista. tenha sido esclarecedor. Foi isso, dirão os espectadores que nos acompanharam. Obrigado. Foi a última entrevista deste ciclo que fizemos com os líderes das principais forças políticas que estão na corrida às eleições de 4 de outubro. A decisão está agora do lado dos portugueses. A todos, muito boa noite.